A santa paz de Deus, queridos irmãos e irmãs, louvado seja Deus. Estamos indo para o quarto capítulo da carta de Paulo aos Romanos. O Senhor já preparou 3 exposições, na qual acredito que o Senhor abençoou. Imagino que tenha servido de crescimento espiritual para todos nós. Não é só o que apresenta e nem os que assistem. Todos, o Senhor, Ele vai acrescentando para a sua glória, né? E nós vimos no capítulo anterior, Romanos 3, o cuidado de Paulo ali para poder deixar claro que todos os homens estavam debaixo de uma só condenação, judeus e também gentios, né? Paulo ele enfatiza que os judeus eles carregaram as palavras, os utensílios de Deus, e eles têm valor por isso. Mas o que Paulo queria trazer mesmo é que não era simplesmente ser genealogia de Abraão ou cumprir um determinado ritual para ser salvo. Precisava andar como Abraão andou, por fé. Nesse capítulo 4 nós vamos ver que Paulo ele traz o relato de fé de Abraão e como aquilo foi a justificação dele diante de Deus. Paulo ele traz também no capítulo 3 que por mais que alguns judeus violaram o pacto de Deus, isso não anula sua fidelidade. Quer dizer, nós vemos lá diversos judeus fazendo um monte de coisa, pintando e bordando, e Deus continuava com eles. Deus ele separava ali sempre uma parte remanescente. A gente já vê no Antigo Testamento que o judeu de sangue que não queria nada com Deus, Deus não forçava com ele não. Mas os fiéis, os que buscavam guardar a promessa, aí sim o Senhor estava junto deles. No capítulo 3 também, Paulo reforça que todos os homens são falhos e pecadores diante de Deus, tanto judeu quanto gentil, e sendo, portanto, incapazes de se salvar sem Cristo. E aí, com isso, ele relata de como Cristo nos resgatou da maldição do pecado por graça, sem as nossas obras, não depende de nós, é dom de Deus, Ele que faz tudo em nós. E também ele deixa claro de como Deus ele foi paciente com a humanidade. Porque se nós fôssemos pensar, olha, Deus poderia ter acabado com tudo desde Adão ali e estava tudo certo. Não, mas Deus foi paciente, não dando o devido castigo naquele momento, mas mandando Jesus Cristo no tempo determinado para se sacrificar por nós e nos remir de todo o pecado, a todos nós que recebemos Jesus Cristo por fé no nosso coração. E com isso, nós entramos no capítulo 4, eu vou deixar também lembrado aqui a cara Irmandade, que ao final de toda essa exposição, o Senhor permitirá de fazer um apanhado geral de tudo que nós aprendemos, para que possa sintetizar ainda mais o conhecimento, tá bom? Mas vamos para a leitura de Romanos 4. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, também Davi declara:
Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi imputado também como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Paramos aqui a leitura e no próximo vídeo continuaremos a exposição.